Shalom, queridas, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu creio que a atmosfera desse lugar já é propícia para aquilo que Deus tem preparado para essa noite. Mas é muito importante que o seu coração deseje. Eu sei que eu posso ter palavras que tente alcançar você, mas o que faz a palavra fluir e transformar é o desejo íntimo do seu coração. E tudo que você precisa é desejar aí na sua cadeira, receber uma palavra, uma chave que pode virar e você estabelecer no mundo físico aquilo que Deus já estabeleceu como vitória no mundo espiritual. Você crê nisso? Você crê também que a palavra falada é um poder manifesto no mundo físico? Quando nós temos convicção, e nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra toda uma ação maligna que intenta contra a nossa mente, o nosso entendimento, porque a comunicação, a informação é uma coisa, mas o entendimento é o que nos respalda a exercer uma autoridade com autorização no mundo espiritual. Você crê nisso? Então, nós somos extremamente limitados. Nós dependemos do poder ilimitado do Espírito Santo. Então nós sabemos que todo o poder está na palavra, e através dessa palavra nós podemos manifestar no mundo físico aquilo que Deus já estabeleceu a se cumprir. Então nós vamos nos preparar agora. Nós sabemos que já houve oração neste lugar. Nós sabemos também que existe uma intercessão por trás de todo esse movimento, e tudo já está acontecendo porque o Senhor está aqui para realizar as respostas de orações desse lugar. Você crê? Então, você concorda comigo que nós temos que nos arregimentar e nos conectar com o trono da graça de Deus Altíssimo, para que as nossas limitações humanas não interfiram no poder ilimitado do Espírito nesse lugar? Você crê também que tudo que nós necessitamos nessa noite é a revelação do Espírito Santo? Nós estamos aqui não para desenvolver uma fé emocional. Uma fé emocional não passa do momento. Mas nós estamos aqui para desenvolver uma fé de convicção, que é a fé inteligente. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu acho, mas é a convicção do meu direito legal como filha remida para a glória do Deus Altíssimo. Você crê nisso? Então, o mais importante aqui não é o número de pessoas, é a concordância. Nós ouvimos aqui sobre a concordância, e a palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos será ligado, e tudo que desligarmos será desligado, e as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja, quando existe concordância. Amém? Então nós sabemos que a concordância é tudo. O número não faz diferença, mas o poder da concordância faz com que as portas do inferno não prevaleçam. Amém? E nós sabemos que essa foi a forma onde Jesus revelava o amor dele aos seus discípulos, com aulas práticas e teóricas. E chegou um momento em que ele disse assim: vão ver o que estão falando de mim lá fora. Será que isso faria diferença na vida do Senhor Jesus, do nosso Deus, em relação àquilo que pensam dele ou que dizem dele? Isso não muda nada. Mas ele estava ali para falar com os seus discípulos. Então os seus discípulos saíram, e antes deles voltarem, o Senhor foi ao encontro dele e perguntou: o que estão dizendo de mim lá fora? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, tu és um profeta. E ele virou para os seus discípulos e disse assim: e vocês? Pedro, extremamente colérico, eu falo que Pedro é hemorrágico, não é nem colérico, se lançou na frente e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que aconteceu naquele momento? Se definiu os dois tipos de igreja. A igreja da multidão, que não interessa se é Elias, João Batista ou um profeta qualquer, ela quer a bênção. Mas ele revelou ali também a igreja da revelação.
que não é carne e sangue, mas é o Pai Celestial que nos revela todas as coisas. Então nós sabemos que há um diferencial numa igreja que vem buscar a bênção independente de quem seja, e a igreja que busca a revelação do Espírito Santo. Então, para mim é muito mais importante você buscar essa revelação do Espírito Santo e se mover nessa liberdade, a ponto da liberdade de expressão contribuir plenamente para a ação dele no teu espírito, no seu coração, do que você ouvir uma palavra que amortiza a sua alma, mas não transforma a sua vida. Então nós vamos agora nos colocar, porque tudo que nós queremos é uma concordância no trono de Deus. Queria que você se levantasse, para que nós possamos orar agora. Não se esqueça, o poder da palavra falada é um poder da palavra manifestada. Ele diz, orai sem cessar e vigiai. Não foi? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais vencer o dia mau, e após ter vencido, permanecer inabalável. Então, quando nós fazemos isso, é como se a luz acendesse, e o mundo espiritual se tornasse visível às trevas, a ponto dele não interferir naquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Mas essa palavra precisa sair dos seus lábios, essa palavra precisa sair da sua boca, porque o diabo precisa saber que você sabe o seu lugar e o seu direito. Amém? Por isso nós vamos nos revestir de toda essa armadura, para que nós possamos estar inabalável nesse momento. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer nessa hora, reconhecer a tua soberania e saber que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que imaginamos, ansiamos ou alcançamos, Pai. Por isso eu entrego essa noite, esse lugar, para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para que o Senhor dê ordem aos anjos com patentes apropriadas para a peleja desta noite, Pai. Nós declaramos a presença do teu exército poderoso neste lugar. Senhor, que os olhos espirituais das tuas filhas abram e elas possam adentrar nos mistérios e se apropriar daquilo que o Senhor vai falar no mais profundo da linha divisória do seu fôlego. Por isso, na autoridade do teu nome, no poder do teu sangue remidor, nós tomamos por ganho o lugar onde estamos pisando, declarando que lâmpada em nossos pés e luz no nosso caminho é a tua palavra viva. Por isso nós declaramos agora, Senhor, que tomamos esse lugar e que seja manifesto o teu poder. Senhor, nós cingimos o nosso lombo com o cinturão da verdade. Por isso, na autoridade do teu nome, nós queremos declarar que toda religiosidade, todo conceito preconcebido, todo paradigma formado caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Só há uma verdade, só há um poder, e ela está na tua palavra viva, Pai. Por isso nós declaramos também uma couraça de justiça, porque fomos justificados naquela cruz e não há condenação para aquele que está em ti. Por isso nós declaramos que todos os nossos órgãos vitais entre em pleno êxito e função a partir de agora, porque certamente o Senhor já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e não há mais por que Satanás intentar contra o nosso corpo. Por isso nós declaramos uma couraça de justiça neste lugar. Pai, nós declaramos agora que colocamos sobre nossa cabeça um capacete da salvação. Nós declaramos que esse capacete chama-se Jesus, cabeça da igreja e equilíbrio para o corpo. Por isso nós declaramos uma mente conectada, a área do sentido completamente direcionada ao Senhor, a porta da alma sendo completamente suprida e favorecida pelo teu sangue. Por isso nós colocamos diante de ti todos os nossos sentidos. Por isso nós declaramos agora um equilíbrio na tua palavra. Pai, nós declaramos agora que embraçamos um escudo
encharcado do sangue do Cordeiro, que neutraliza toda a seta inflamada do maligno. Nós declaramos uma fé inabalável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu mover. Nós declaramos um sangue que neutraliza o mal que vem de fora e o que sai de dentro de nós, Pai. Por isso, vem com o teu poder. Senhor, nós declaramos agora nessa mão o poder da espada cortante e rodante, que penetra no mais profundo da linha divisória, que divide a minha alma do espírito, juntas e medula, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. E nós declaramos agora que toda motivação seja direcionada pelo teu espírito, que caia por terra tudo aquilo que não é do Senhor dentro de cada uma de nós. E nós queremos declarar que neste lugar reina. Por isso nós declaramos agora: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória. Toma teu lugar de honra e reina neste lugar. Toma liberdade, se move com toda a graça e plenitude, de forma que tudo que viermos a dirigir seja para glorificar o nosso Deus. Por isso nós declaramos: entra, Rei da Glória, estabelece teu trono neste lugar e reina. Senhor Jesus, tu és a nossa delícia, sentido e razão do nosso viver. Por isso nós declaramos que a liberdade do Senhor seja real neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Você sabia que todas as vezes que nós aplaudimos alguém, nós aplaudimos a nível de peito, mas aquele que está acima da nossa cabeça, nós aplaudimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Nós aplaudimos Ele acima da nossa cabeça, e nós rompemos os céus, nós declaramos o poder do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridas, hoje eu quero falar para você sobre você, sobre a mulher. Você sabia que a mulher é algo poderoso para o cumprimento do propósito de Deus nessa terra? Você sabia que você é única, singular, que você carrega as marcas e as digitais de Jesus? A sua marca é meio de Jesus? Você sabia disso? Você sabia que Deus, Ele tem um propósito glorioso na sua vida? E eu quero que você tome posse disso hoje. Não do conhecimento daquilo que se passa desde a sua concepção, mas o plano original de Deus desde a origem. Porque no momento em que nós temos entendimento, nós começamos a exercer uma autoridade maior no mundo espiritual. Uma autoridade com autorização. Porque muitas vezes nós temos o domínio sobre aquilo que estudamos, sobre aquilo que nós fomos informados. Mas nós não temos uma autorização para viver essa promessa na nossa vida. Por quê? Porque a autorização está relacionada com a nossa vida pessoal, a nossa vida de santidade em Cristo Jesus. E muitas vezes a palavra pode chegar ao seu coração e amortizar a sua alma, mas não transformar você nem sua vida. Por quê? Porque a palavra está carregada de um conhecimento que te dá autoridade para falar, mas ela não tem autorização para se manifestar no mundo físico. Você pode alcançar isso por causa que você não tem essa convicção do seu direito. Então, quando nós discernimos o projeto original de Deus, não relacionado pela concepção, nem pela história da minha vida, nem pelo histórico familiar, nem pela uma relação do meu pai e da minha mãe, não. Mas a origem e o propósito que Deus estabeleceu
no ventre da sua mãe, como quando ele entreteceu, como nas profundezas, e escreveu toda a sua história. E antes mesmo de haver um só dia, ele tinha escrito e determinado todos os seus dias. Por isso ele diz assim: de forma assombrosamente maravilhosa eu te fiz. O que é um assombro? É algo assombroso, algo espetacular, algo grandioso. Quando ele fala assim, de forma assombrosamente maravilhosa eu te fiz, e antes mesmo de haver um só dia, eu tinha escrito e determinado os seus dias, ele entreteceu como nas profundezas. Sabe o que é isso? É uma mãe que borda o enxoval de um filho. Só que uma mãe como nós, bordamos o enxoval do filho nos primeiros meses. Depois não tem mais um enxoval bordadinho. Mas o nosso Deus, quando escreveu a nossa história e bordou o nosso enxoval, Ele bordou uma roupagem celestial até a eternidade, até os últimos dias da nossa vida. Nós temos uma roupagem celestial que ninguém pode tomar e ninguém pode usar no nosso lugar, porque Ele te fez de forma pessoal, individual, te selou com as digitais dEle e ainda te deu uma roupagem reconhecida no mundo espiritual. Por isso, quando Ele diz assim, orai sem cessar e revestivos de toda a armadura, Ele está dizendo, ative isso todos os minutos, ative isso todas as horas, não perca o equilíbrio, não perca a sua autoridade, não perca a visão e o poder que você tem com essa roupagem celestial que eu tenho para você. Então, o que nós precisamos muito é ativar essas coisas na nossa vida, proclamar isso, declarar isso, para que a palavra seja um manifesto real. Você é resultado de uma palavra, você veio através de uma palavra. Haja fulano e ouve fulano, haja você e ouve você. Você estava lá na fila direitinho, e Deus disse, hoje ela vai ser liberada, e haja sua vida, e você foi. Então, você é o sonho do coração do Pai, você é a escolha dEle, e Ele tem um projeto para você, e nós precisamos conhecer essa verdade que nos liberta. É uma verdade que nos liberta de cativeiros, que nos tira de lugar cativos, que nos tira de intimidação. Você lembra quando nós começamos a aprender a palavra, nós aprendemos logo que a mulher é maldita e que ela foi responsável em trazer a maldição para a terra. Quem é que fez isso? Que já ouviu isso aí? A mulher que levou o homem a cair, a mulher que levou o homem a trazer a maldição. Você já ouviu isso? Você sabia que isso é mentira? Você sabia que o Senhor fez o homem e deu todo o comando para ele? E chegou um momento em que ele viu que esse homem não podia ficar só. Mas antes disso, ele falou, daquela árvore não comerás. Depois de 2 a 3 versículos, é que ele fez a mulher. Então a ordem não foi dada à mulher, foi dado ao homem, foi dado a Adão. Tanto é que se a mulher comesse a macieira toda, não ia acontecer nada. Nada. Só aconteceu quando ele mordeu. Os olhos se abriram. Você está entendendo? Por isso ele diz que por um homem, o pecado entrou. E a morte veio. Mas por um outro homem, 100% homem, 100% Deus, veio a vida. Você está entendendo? Por quê? Porque, vamos ler lá em Salmo 68, 12. Eu quero que você fique atento a isso. Isso é uma revelação que abriu os meus olhos para essa verdade.
Você sabia que a mulher é uma arma secreta de Deus? Vamos lá? O Senhor anunciou e muitas mensageiras o anunciavam, proclamavam. Vamos lá? Reis e exército fogem em debandada, e a dona de casa reparte os despojos. Tá? Ok, aí mesmo. Na minha versão tem assim: e o Senhor deu a palavra. Grande era o exército das mensageiras que anunciavam as boas novas. Reis e reis fogem. E aquela que está na posição correta, distribui os despojos. Só distribui os despojos quem ganha a batalha. Então a mulher, quando ela se levanta para estabelecer sua casa, ela ganha a batalha. O Senhor liberou a palavra. E grande era o exército de mulheres. E o que Deus tem feito hoje? Levantado um exército de mulheres, que faz com que os reis e reis caiam por terra, e aquela que está na posição distribui os despojos para a sua geração bendita. Os despojos são distribuídos para os filhos e os filhos dos filhos, mas só distribui o despojo quem está na posição correta, e é essa posição que você precisa estar. Tá? Então a verdade, quando entra no nosso coração, nós exercemos uma autoridade com autorização. Por quê? Porque o entendimento veio e eu vou atrás do meu direito. Então eu sei que através de mim, a minha geração é bendita, e eles vão colher sem ter plantado, porque o Senhor vai cumprir sua palavra e sua promessa sobre eles. Amém? O que eu quero dizer para você, que a mulher valente, ela toma uma posição no mundo espiritual e na batalha pela fé. E eu falo, a mulher é uma arma secreta de Deus. E Deus conta com as mulheres. A mulher precisa entender a sua importância no reino. Esse salmo é extremamente profético, messiânico, missiológico. Ele começa com uma grande batalha espiritual com relevância maior, quando o Senhor levanta para dissipar os inimigos, e ele encerra revelando a vitória da batalha. O que eu quero levar você a entender, que Deus deixa muito claro o que ele veio fazer na vida da mulher. E quando eu estava falando para você sobre maldição, é em relação a isso. No Éden, tá? O pecado original. A mulher não foi maculada. Tá? O que aconteceu? Adão recebeu um comando. E ele não obedeceu. Então, houve uma iniquidade, a ponto de trazer uma legalidade e uma maldição sobre a humanidade. Mas quando se trata de Eva, ela simplesmente pecou. Ela pecou. Mas esse pecado dela não trouxe uma iniquidade a ponto dela se tornar maldita por causa disso. Por quê? Porque um ventre maculado e maldito jamais poderia gerar um ser imaculado. Você está entendendo? Jamais. E ela foi separada para gerar o nosso Redentor, Jesus. Se ela tivesse sido maculada, ela jamais poderia gerar. Por isso que não poderia haver nenhuma coabitação com ela, porque Adão já estava maculado, já estava em pecado. Mas ela não. Então,
quando Deus ordenou a ele para não comer, e ele comeu, foi aí onde entrou a iniquidade, o pecado da desobediência. Mas nós não. Nós só pecamos, porque comemos daquilo que não poderia comer. Porque a mulher argumenta muito. Você não acha que a mulher fala demais? Você imagina ela ali, e ela chegou no jardim, ela olhou aquela fruta ali, se encantou, e eu acredito que a serpente deve ter dito: amiga, e seduziu. E ela caiu. Nós precisamos ter muito cuidado com as argumentações, com quem nós estamos conversando. Por isso que a mulher fala muito, ela argumenta muito, ela justifica muito. Ela é histérica e histórica. Não é isso? As coisas já se passou, mas na hora que ela dá o show dela, ela volta o disco na história toda de novo. Ela é histérica e histórica. Não é verdade? E essa é a particularidade da mulher. Então, quando você pode conferir aí, que quando ele fala em Gênesis 2, 16 e 17, ele dá a ordem. E quando ele faz a mulher, já está em Gênesis já 21, quando ele já, Gênesis 2, 21, é quando ele fez a mulher. Quando ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Sabe o que é idoneidade? Plena, completa, qualificada, adequada, moralmente correta. O Senhor fez você assim, dessa forma, com uma potencialidade de exercer o propósito original de uma forma excelente. E nós precisamos resgatar esse lugar. Mas esse lugar que veio da origem. Principalmente porque nós somos geradoras de vida. O homem era a coroa da criação. E o Senhor vira para a serpente e diz: maldita será toda a terra. Por causa de quem? De Eva? Gênesis 3, 17 e 19 é a sentença. Ele diz: por causa de você, Adão. Mas lá em Romanos 5, 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Estamos nesse meio. Foi por causa do homem que o pecado entrou. Você pode resgatar a sua posição de autoridade, quando você vai calar a boca do profano e vai declarar: maldita, você não tem poder sobre a minha geração bendita. Porque o Senhor preservou a mulher por causa da maternidade. Ele disse: da semente da mulher eu levantarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. E o Senhor preservou a mulher para surpreender Satanás. Porque o Cordeiro de Deus, Jesus, tinha a natureza humana, mas era imaculado. Você toma posse dessa posição? Você entende o poder que você tem? Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra, quando o Senhor disse para o homem: não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Você conhece esse texto? Deixa eu coisar aqui que está... O negócio ficou aqui preso. Não quero. Eu acho que não é para eu empregar por aqui para você, não. Eu vou ficar livre. Amém? Gênesis 2:18. Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E o que Jesus fez? Ele deu um sono profundo. Você lembra que Adão, ele ficou dando nome para todos os animais? Passou um tempão, porque tanto de animal que tem, com certeza ele passou muito tempo nessa posição. Mas chegou um dia em que o Senhor chegou naquele lugar e olhou para ele e disse: não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E o que ele fez? Deu um sono profundo para ele, para que ele não se metesse na obra-prima. Não é verdade? Diga: eu sou uma obra-prima das mãos do oleiro. E aí o que aconteceu? Ele tirou da costela e nos fez. Veja, do lugar que ele te tirou, desse lugar aqui, e é para esse lugar que você volta quando você entende. O lugar da costela, onde tem o maior número de células que nos potencializa como idônea, que nos dá sensibilidade como um radar. Aí eu quero falar com você sobre essa matéria. O Senhor fez o homem do pó da terra, não é isso? E o pó da terra carrega o quê? Nitrogênio, não é isso? Fosfato. Todo tipo de riquezas que uma vida precisa ter. E o homem carrega a semente, tá? Você só gera, mas é ele que carrega a semente. Então o valor do homem é indizível. Mas o da mulher, você vai entender aí o propósito do Senhor. A matéria que foi feita a mulher é diferente da que foi feita o homem. Porque o homem foi feito do pó da terra, e o homem, em hebraico, chama Ish, quer dizer forte. Não é isso? E a mulher chama-se Ishar, quer dizer macia, modelável. Você pega em você, em todo lugar você enche sua mão. Ou não? Tem homem aqui não, né? Pode pegar aí para você ver como você é deliciosa. Você tem uma pele deliciosa, você enche a sua mãozinha de tudo. Onde você pegar, ela enche. Por quê? Porque você foi feita de uma matéria modelada. O que tem dentro de um osso? Lá em Recife a gente chama tutano. E aqui? Tutano? Quem gosta de cozido aqui? Nossa, eu adoro cozido. E o tutano, quando cozinha, vira o quê? Uma gelatina. Não é isso? Então, de onde Deus se formou? Dessa gelatina. Ele modelou tanto que eu imagino que quando Adão abriu os olhos, ele disse: ixi, que bicho é esse? Aí ele fala: ixi. Mas o Senhor modelou você do tutano.
do que tem dentro de um osso. E o que tem dentro de um osso hoje? Dentro da medicina, dentro da verdade. Medula óssea. E o que carrega dentro de uma medula óssea? 3 sistemas. Sistema do sangue. Em Levítico diz que a vida está no sangue. Sistema circulatório e sistema linfático. Eu só quero que você se aproprie da sua origem, do poder que você tem. Tá? O sistema do sangue. O que é isso? Todos os dias nós produzimos 500 bilhões de células de vida. Nossa origem é de vida. Nossa autoridade é de trazer vida. Quando o Senhor levantou você e olhou para aquele homem e diz: eu falhei uma ajudadora que lhe seja idônea, ele disse: eu vou levantar alguém para que esse homem cumpra o propósito. Aonde uma mulher entra, o propósito se cumpre. Não existe nada que lhe impeça de estabelecer um propósito, seja na família, seja onde for, no seu trabalho, seja na vida do seu líder, seja na vida do seu pastor, seja na vida do seu marido, seja na vida do seu chefe, seja aonde você entrar, você estabelece o propósito. Você leva o homem a glorificar a Deus. E ele glorificando a Deus através do propósito, você glorifica a Deus. Quer dizer o quê? Porque na hora que Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, Ele estabeleceu um emprego para você. Sua carteira foi assinada, sua carteira foi carimbada. Você veio com uma missão, ser ajudadora idônea. E você tem um chefe, tem um patrão que se chama o Senhor. Então você não depende do reconhecimento do homem, você não depende de nada, você depende do seu patrão. Se o seu salário está pouco, você está achando que está fraco demais, você recorra a ele, porque ele vai te dar uma missão pela qual você terá o mérito de um valor maior sobre a sua vida. Você crê nisso? Ele é o seu patrão. E cada vez que você cresce espiritualmente, seu salário aumenta. Porque é a sua missão também. Sabia? Então, quando você entende isso, você começa a se apropriar da sua origem de poder. Se você foi gerada nessa origem, foi feita, é nessa autoridade que você tem que andar. Eu sou aquela que gero vida, que estabeleço vida. A morte não pode prevalecer na minha casa. A morte não pode prevalecer no meu casamento, nos meus relacionamentos. A morte não pode prevalecer na minha profissão, nem no meu ministério, nem no meu chamado. Porque eu sou geradora de vida. E a vida se multiplica milhões de vezes dentro de mim, todos os dias. E aí vamos para o outro sistema, que tem dentro de uma medula. Sistema circulatório. Quero falar com você sobre isso. Sabe o que é que acontece? O sistema de sangue, ele irriga sangue para todos os órgãos vitais. Sabia? Eu preciso irrigar vida para todo o sistema pela qual eu estou inserida. O sistema da família, o sistema governamental, todos os sistemas. Eu preciso irrigar a vida. E se existe uma obstrução, se existe um coágulo em uma artéria, se necrosar alguma área da minha vida,
eu começo a trazer danos no sistema familiar, em todos os sistemas do meu organismo. Toda verdade é paralela. Tudo que acontece no mundo físico está relacionado com o mundo espiritual. Então a minha origem é de irrigar a vida. Aonde eu chego, eu tenho que irrigar a vida. Eu não posso ser alguém que impede de que o fluxo da vida funcione normal no ambiente em onde Deus me levar. Eu estou falando para você isso porque você tem a autoridade de estabelecer vida na sua vida, nos seus órgãos vitais, na vida dos seus filhos, no sistema da família, no sistema ministerial, no seu chamado, no social, em todas as áreas. Não tem como nós não exercermos autoridade sobre nossa origem. A nossa origem é de vida. É de vida. E aonde está o terceiro sistema? Sistema linfático. O que é um sistema linfático? Levantar defesas, placas. Deus deu um sentido mais aguçado para as mulheres. A mulher tem uma sensibilidade muito maior. É como se diz, o homem é um edifício e nós decoramos como a gente quer. Mas ele é estático. Ele não vai mudar. Porque Deus fez ele assim. Você imagine se o Senhor tivesse feito diferente. Tivesse dado essa mesma sensibilidade para os homens. E ele tivesse ali aguardando uma caça. Aguardando a hora de dar o bote. E passasse uma borboleta e ele perdia. Mas a mulher não, ela se encanta com tudo, ela perde a direção, ela vai para onde... A mulher, ela sente de longe quando ela está sendo traída. Ela não tem certeza, ela não viu, mas ela sabe. Ela sabe quando o filho está em perigo, ela sabe que alguma coisa está cercando, alguma coisa está ameaçando a sua casa, a sua família. Ela sente. E essa sensibilidade foi dada por Deus a ela, para que ela exerça uma autoridade, para que ela desfaça o laço do passarinheiro, que ela desmonte a cilada contra a sua casa, que ela repreenda a seta que se propaga ao meio-dia, que ela repreenda a morte que assola nas nossas vidas. Essa é a posição dela, de autoridade, porque a origem dela é de vida. Ela tem que repreender a morte na panela, aquilo que está dentro de casa, que ela não vê, a morte que paira na vida dos filhos. Só que existe uma situação que nós precisamos estar atento, que são as ofensas, os muros de ofensas que nós permitimos que se levante diante de nós, e impeça de que o propósito original de Deus se cumpra na vida dos outros ou na própria vida da gente. Nós liberamos as pessoas, mas retemos as ofensas e o muro cresce, os tijolos de ofensa me impedem de ver que aquilo é para um cumprimento de um propósito e contribuiria de uma forma grandiosa para o Senhor cumprir algo em nossas vidas. E isso chama o coágulo nas artérias. O perdão que não foi liberado. O morto que ainda mora no meu coração. Aquilo que me impede de usufruir das promessas de Deus. E muitas coisas a gente não está com um sistema normal de vida, de um fluxo natural.
não temos vivido de uma forma plena, a ponto de usufruir o máximo daquilo que Deus tem para nós. Porque existe coágulo em nossas artérias. É a falta de perdão. E muitas vezes a gente achou que perdoou, mas a gente reteve as ofensas que nos impedem de prosseguir. E tudo que Deus quer é que nós venhamos a ter posturas e decisões que faz com que o fluxo da vida venha e haja restituição do que foi saqueado em nossas vidas. Existia um costume romano, todas as vezes que alguém matava, um assassino matava alguém, esse cadáver era amarrado no corpo do assassino, dedinho por dedinho, e ele andava, dormia, caminhava, com o morto, amarrado no seu corpo. E ele só se livrava desse morto, quando entrava em putrefação. Só que o tempo que levava isso, comprometia a vida dele. Quando ele se livrava do cadáver, os dias dele estavam contados, porque ele estava completamente contaminado. Isso é quando a gente guarda um morto dentro do coração. Nós estamos guardando alguém que vai nos matar. E nós precisamos tomar uma decisão no mundo espiritual, não fundamentado no que eu sinto, mas uma decisão que eu preciso tomar. A palavra de Deus diz que perdoai os vossos ofensores. É isso? Se você não perdoar, nem tampouco o Pai Celestial vos perdoará. O perdão não é algo que eu tenha que pensar, eu tenha que guardar dentro de mim, é uma questão sentimental, é uma questão emocional. Não, é uma decisão de ter uma vida íntima com o Senhor. Porque se eu não perdoo, eu não tenho vida íntima com Deus. Porque a condição de ter uma vida perdoada, liberada, para viver a plenitude do Espírito, está relacionado com a disposição que eu tenho de perdoar. E quando eu perdoo, eu sou curada. E o fluxo da vida me traz saúde espiritual, física e emocional. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão de tirar a pedra e Jesus cura o que a pedra causou. É uma decisão de trazer ressurreição na minha própria vida. Quando Jesus chegou naquele túmulo ali de Lázaro, Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Às vezes nós somos os melhores amigos de Jesus, mas continuamos aprisionados e presos. E chegou naquela hora que ele chegou ali no túmulo, e ele pediu para que tirasse a pedra. Porque aquilo que Deus não coloca, Ele não tira. Aquilo que eu coloco, eu tiro. E Deus cura o que aquilo causou na minha vida. E a pedra foi tirada e Lázaro foi chamado. Quando você tira a pedra, quando você tira essa situação que te feriu, que te magoou, o Senhor te chama. E mesmo que haja ataduras, mesmo que haja uma prisão na sua vida, o Senhor levanta pessoas. Porque Lázaro, quando saiu dali, ele saiu todo atado, cheio de faixas. Mas ele olhou para umas mulheres que estavam lá na ponta, lá distante, e ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Sabe por quê? Porque a mulher é libertadora. A origem dela é de libertação.
Ela veio para esmagar a cabeça da serpente. Ela veio para libertar, então ela não pode ser aprisionada, ela não pode reter nada no seu coração. Ela precisa ser livre para usufruir do direito e da autoridade que Deus deu a ela. E esse fluxo de vida da origem precisa ser real, constante na vida dela. Não existe morte que prevaleça na vida de uma mulher que tomou posse da sua origem, da sua autoridade como filha. Mesmo no seu casamento, não existe morte. Sabe por quê? Porque o primeiro milagre do Senhor foi aonde? Numa festa de? Ele transformou a água em? Sabe o que ele deixou claro? A água é a natureza. A água é existente. Eu falo que a água é o próprio Deus, porque o Espírito pairava sobre as águas. No seu corpo tem mais água do que tudo. Você está entendendo? Do seu interior, fontes de água viva fluirão dentro de você. Olha o poder que tem. E ele transformou a própria natureza em vinho. O vinho que significa o quê? Remissão da terra, redenção, purificação e alegria. Ele diz assim: todo casamento está fadado a perder a alegria. Mas se Jesus estiver nesse casamento, Ele trará a glória da segunda casa. Ele trará um vinho novo. E com a autoridade da sua origem, você pode repreender a morte do seu leito. Você pode repreender o esfriamento do seu leito. Queridas, não há amante nem estrangeira que fique no lugar quando a mulher verdadeira se coloca na posição. É só uma questão de tempo. Porque ela tem a autoridade de estabelecer a casa dela, ela tem a autoridade de tirar o seu marido das garras das trevas, do encantamento do mundo, do feitiço da sedução. Ela tem autoridade, mas ela precisa estar na posição, e a posição dela é estabelecida pelo Senhor desde a origem. Ela precisa saber para que ela veio. O Senhor não fez mulher para morrer de amor por homem nenhum. Se ela morre de amor, ela morreu, acabou. O Senhor disse: marido, amai-vos vossas esposas como o seu próprio corpo. O homem veio para morrer de amor por você. Ele não tem saída. Ele precisa se acabar de amor. Mas ele disse: mulheres, respeitai vossos maridos. A forma que você transmite o seu amor é respeitando o seu marido. E automaticamente nós morremos. Mas nós não somos prisioneiras de um amor possessivo. Você está entendendo? Você precisa voltar para a posição. Tem mulheres que estão na posição errada e sua herança está se perdendo. Ela não tem batalha ganha, nem distribui os despojos aos seus filhos, porque é importante para ela é estar lutando por aquela pessoa. Lute pela sua casa, lute pela bênção geracional, lute para estabelecer a sua casa como objeto de louvor nessa terra. Não se acabe por causa de ninguém. Mas resgate o seu valor como mulher. Resgate isso. E é muito importante quando você se permite que o fluxo da vida traga saúde para o seu corpo. Quando você libera o perdão. Mas libera um perdão não é ele lá e você aqui, não. É liberar um perdão de forma que você é livre para lidar com situações sem estar ferida. É você permitir que o fluxo de vida se estabeleça em todo o sistema, mesmo
familiar. Eu me lembro de uma situação, eu vou contar um testemunho meu, tá? Eu tenho 3 filhos. Tiago Lacerda, Bruno Lacerda e Diego Lacerda. E eu tenho um filho do meio que chama-se Tiago. E quando teve 17 anos, ele passou por um momento difícil na vida dele. E eu já estava na igreja, atendendo, cuidando de famílias. E eu chegava em casa e encontrava Tiago tocando violão, ali adorando a Deus. E eu gostava daquilo, porque a coisa que mais realiza um pai e uma mãe é quando os filhos adoram o Senhor acima de todas as coisas. E ali eu achava que estava tudo bem. Segundo dia, Tiago estava ali. Quando foi no 3º dia, a minha secretária me chamou e disse: a senhora precisa ver o que está acontecendo com o Tiago. Eu falei: como está acontecendo com o Tiago? Porque ele está adorando a Deus, eu vejo ele chorando, prostrado. E ele disse: mas ele não está comendo, ele não sai desse quarto, ele só faz tocar esse violão e chorar. A senhora precisa ver o que está acontecendo. Nós precisamos muito espiritualizar o que é espiritual e naturalizar o que é natural. E naquela hora eu entrei e eu disse: filho, o que está acontecendo? Está tudo bem? Ele disse: não, mãe, não está tudo bem. Mãe, essa semana entrou um sentimento tão ruim no meu coração, que eu já pensei em tirar a minha própria vida. Quando ele falou isso, meu chão se abriu. Eu fiquei desesperada, eu falei: mas o que está acontecendo, filho? Ele disse: eu não sei, mãe, é algo tão sufocante, tão ruim, que eu já pensei até aí, eu estou lutando para vencer isso. E naquele dia, eu fiquei muito indignada, muito entristecida. E eu comecei a clamar a Deus, eu disse: Senhor, que vale ganhar o mundo e perder minha casa? O que está acontecendo? O Senhor precisa falar comigo. E eu fui para o tribunal. Quando nós vamos para o tribunal, é algo muito difícil também, viu? Ninguém vai para o tribunal sem ter uma causa muito poderosa e ter uma posição muito bem diante de Deus. Porque o tribunal é você, Deus e Satanás. E a justiça de Deus é tão perfeita que se Satanás tiver uma causa contra a sua vida, Deus entrega você a essa causa. Porque Jesus não tem justiça, Ele é a própria justiça. E aí naquele momento ali, e eu clamando, e eu fui para a varanda, eu moro na beira-mar de Boa Viagem, e eu fiquei ali a noite toda, olhando para aquele mar, e clamando uma resposta ao Senhor, que Ele me desse uma resposta, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, e ali eu fiquei, clamando ao Senhor. Quando estava amanhecendo, aliás, o pai chegou, eram as 6 horas, mais ou menos, da tarde, e eu disse: Neto, está acontecendo alguma coisa com o nosso filho, que o Tiago não está bem. E homem, você já sabe, né, como é. Não, Catulinho, isso deve ser uma paixão, ele deve ter decepcionado, já passa isso aí. Falei: não, não é isso, não está acontecendo alguma coisa. Ele foi para o quarto e eu passei a noite toda naquela varanda, clamando uma resposta de Deus. E quando dava assim 5 horas, o sol já estava saindo ali no meio do mar, quando eu ouvi uma voz. E ele disse: filha, e eu achei que eu já estava enlouquecendo, que eu não estava ouvindo. Eu achei: que é isso, meu Deus, eu já estou ouvindo voz. E ele repetiu, ele disse: filha, eu diga: Senhor, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. E ele disse: você se lembra, quando você saiu da maternidade, que você teve Tiago? Eu disse: sim, Senhor, eu me lembro. Você se lembra que você entregou ele para sua mãe e para sua sogra, e voltou para o hospital e passou 20 dias internado, porque você estava com o vírus da meningite na sua coluna, e naquela época o vírus da meningite era tratado de forma isolada, você tinha que se isolar,
e não poderia amamentar, e você não amamentou Tiago, e quando você voltou, o seu bebê já estava adaptado com mamadeira, com os cuidados da avó. E você sabe que na idade da razão, na idade das escolhas, na idade em que ele tinha que definir o que ele queria na faculdade das coisas, o inimigo entrou. E trouxe confusão e sentimento de rejeição. E naquela hora eu chorei, eu disse: Senhor, mas eu não tive culpa. Porque se eu tivesse entendimento, Senhor, se eu tivesse a autoridade que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento do meu direito, eu jamais teria ido para aquele hospital, eu tinha repreendido aquela enfermidade, tinha amamentado o meu bebê, jamais teria acontecido isso, Senhor. E ele disse: vá lá, chame seu marido, vá no quarto e peça perdão para o seu filho. E eu falei: como assim, Senhor? Ele disse: a gente não pede perdão só porque fizemos algo que machucou o outro, mas tudo da nossa vida, toda atitude, o acontecimento da nossa vida que levou alguém a sofrer, nós temos que pedir perdão. E naquela hora eu entrei no quarto, chamei Neto, e ele disse assim: vai lá e coloque o seu homem no seu colo e peça perdão para ele. Quando eu entrei no quarto, ele continuava chorando e tocando. A luta dele era enorme para vencer aquela opressão, aquela depressão, aquela angústia. E aí eu falei para ele: Tiago, meu filho, eu quero pedir perdão para você por causa disso, do que aconteceu quando você nasceu. Mamãe teve que se ausentar e você ficou. Não, mãe, você não tem culpa, isso não tem nada a ver. Tiago, o Senhor falou comigo, você me perdoa, meu filho? E ele olhou para mim e disse: perdoa, mãe. Na mesma hora, esse menino recebeu um colostro espiritual. E até hoje ele é conhecido como o menino do sorriso, o olhar que sorri. O Senhor tirou a morte da minha panela. Você está entendendo como é importante fazermos os nossos caminhos de volta e pedir perdão, mesmo que nós não tenhamos culpa, mesmo que nós não conseguimos alcançar isso, não interessa se a minha atitude como mãe, como pai, se a minha atitude como parente, seja o que for, causou alguma coisa na vida de um filho, traumatizou em alguma área, levou esse filho a ficar inseguro, levou esse filho a não ter segurança para fazer suas escolhas por causa do que assistiu, do que viu, uma separação, um comportamento, uma briga, uma desvalorização, uma intimidação que levou ele a ter esse comportamento, a sentir isso que ele estava sentindo. Eu tenho que fazer meu caminho de volta. Você está entendendo? A morte saiu da minha casa. Nós precisamos saber que esse ciclo do sangue que irriga o sistema familiar tem que estar dentro de cada um de nós com um fluxo normal. Nós não podemos reter nada no coração. E se eu fosse naturalizar o que era espiritual, isso não tem nada a ver, eu não tenho culpa. Não é o que tenho culpa, é se algum comportamento ou atitude minha deu legalidade à minha geração ser afetada, os meus filhos ser comprometidos, se a minha quebra de aliança trouxe um legado e um ciclo de propagação de iniquidade, e eu vejo essa repetição na vida dos meus filhos, eu vou ver na vida dos meus netos, dos meus bisnetos. Até quando eu vou ficar assim?
Eu tenho que saber que Satanás age na legalidade dada. E se eu abrir uma legalidade, ou mesmo os meus pais, eu tenho que fazer meu caminho de volta. A palavra diz: voltai às veredas antigas e reparai o caminho e andai por ele. É muito sério. Nós fomos chamadas para ser coroa na cabeça dos nossos maridos. Nós fomos chamadas para estabelecer reinado fora dos muros. Nós temos poder e autoridade para estabelecer prosperidade. E quando nós não somos coroa, nós somos o quê? Podridão para os seus ossos. Muitos morrendo dentro de casa, por causa de nossa boca, de nossas palavras, que elas não trazem vida. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando o Senhor fala aos nossos corações, nós temos que lutar para propagar o ciclo da honra. Porque a palavra de Deus: honrai pai e mãe para que os seus dias lhe vá bem. E eu não venha ferir a terra com maldição. E muitas vezes estamos vendo que a nossa vida não vai bem, dos nossos filhos não vai bem. Por quê? Porque nós não honramos, nós não consertamos esse caminho. A honra não é uma sujeição, mas é o reconhecimento do que Deus tem para nós. A minha responsabilidade, quando eu conheço a minha origem e o propósito original, precisa mudar a minha vida e o lugar onde eu estou. Se você toma essa consciência e começa a exercitar, algo já está acontecendo na sua casa, no seu leito, na sua família. Porque Deus é um Deus de honra. Ele cala a boca do profano e Ele traz restituição do que foi saqueado. Você veio com um propósito. Leia nas tábuas de carne do seu coração a história original que o Senhor tem para você. Existe um texto em Apocalipse que diz assim, que os céus e a terra vão desaparecer, e no meio do universo vai estar o trono, e ali vão ser abertos 2 livros, o livro que foi escrito no ventre de minha mãe, e o livro de minhas obras. E as minhas obras precisam estar alinhadas com o propósito original de Deus. Quando a gente discerne essa verdade, nós tiramos aquela carga de achar que temos que escrever uma história nova, ou deixar uma história nova. Nós só precisamos permitir-se viver a história que o Senhor escreveu para cada uma de nós. Ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus prepara para os filhos que nele esperam e que o amam. Você pertence a Ele. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, de longe Ele penetra os seus pensamentos. A palavra nem lhe saiu a língua, Ele já conhece toda. Se você sobe aos céus, Ele está. Se desce no mais profundo abismo, ainda lá haverá de te guiar. Você pertence a esse Deus. Você pertence a Ele. Há uma história que você precisa viver de uma forma linda, com autoridade e autorização. O entendimento te autoriza. Sabia? Requeira. Eu sei que vocês não conhecem o meu testemunho, mas você pode entrar hoje no YouTube e colocar lá, testemunho, pastora Graça Lacerda, e você vai ver o que Deus fez. Deus não restaurou só a minha casa, Deus restaurou uma cidade. Deus tem restaurado uma nação. Eu sou artista plástica, eu faço os monumentos de rua.
eu coloco obras, demarco aquele lugar e estabeleço aquela cidade como objeto de louvor nessa terra. A última obra que eu fiz foi um portal de 7 metros, honra ao povo judeu, porque Recife tem uma história onde nós buscamos a maldição para os nossos filhos, quando nós expulsamos de Recife os 23 judeus que foram para Manhattan e estabeleceram em Nova York o maior centro financeiro. E a partir desse momento, Recife passou a ser um útero para outros crescerem, mas nós não víamos crescimento. E quando nós entendemos isso como igreja, e eu como apóstola da cidade, eu fui em Jerusalém com um grupo de apóstolos, e nós ali pedimos perdão. E aí nós fomos perdoadas, fomos até Obed-Edom, Samaria. E aí eu voltei, e juntamente com meu filho, Tiago Lacerda, que é um design, nós fizemos um portal de 7 metros, com o menorá e o chamar Israel. Ouve Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás ao teu filho. E os umbrais da porta será selado com o sangue do Cordeiro. Foi para isso que o Senhor te chamou, para que você exerça autoridade e poder aonde Deus estabeleceu. Este lugar é um lugar onde Deus é glorificado. Essa igreja é alicerçada na rocha. Os fundamentos daqui são eternos, e você faz parte desse exército glorioso. O Senhor já colocou na sua mão a bandeira de vitória, e através dessa cidade o mundo vai conhecer quem é Jesus. E através do exército de mulheres com poder e autoridade, as gerações serão benditas, os lares serão restaurados, e você será posicionada e reconhecida como bendita de Deus.